seja bem-vindo a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Haghihara, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta e compartilha, porque hoje o nosso episódio tá muito chique, tá muito sofisticado, especial. Tá muito lindo, É então verdade. você não pode perder, né, Fabi? Exato. Seja bem-vinda, doutora Lucy Struckel, que bom receber a senhora. Eu é que agradeço. E como o negócio aqui é sério, isso é coisa séria, eu fiquei com Coisa medo. séria. Eu não vou falar muita coisa, não. Mas a doutora de sério aqui não tem tem nada, nada. viu? Não, meu negócio é sério aqui. Então, vamos lá. Doutora, Você quer falar? pode ser. Eu também. A gente sempre gosta de perguntar para os médicos, para os nossos convidados, como que eles escolheram a medicina, o que brilhou os olhos dele para a medicina. Se foi uma coisa de criança, se já era uma coisa de familiar. Então, conta um pouquinho pra gente a sua história. É até bonito de se falar. Eu não sou de uma tradição de médicos, não sou de uma tradição de oportunidades, de carreiras, digamos assim. Eu tenho 70 anos. Aham. Então, há 70 anos atrás, ou você era médico ou era advogado, ou era fazendeiro, né? Aham. Então, na minha família não tinha nada disso. Mas eu me lembro de uma coisa bastante interessante, que desde que eu me conheço, eu dizia que eu ia ser médica. Agora, não me pergunte por quê. Porque não tinha ninguém médico na família, ninguém tinha interesse nenhum, não é? Famílias de imigrantes italianos. Então, nós não tínhamos, tinha coisas com música, então eu fui aprender música. Legal. Quando eu era pequena eu fiz teatro, eu declamava, quer dizer, tudo aquilo que há 70 anos atrás, 60, até 60 anos atrás, se fazia com as crianças, né? Então era música, era poesia, era leitura, aprendi a ler com 4 anos e meio. Então Olha eu que tinha, cedo. né, uma vida muito mais voltada, digamos assim, para uma coisa mais artística. Então, meu pai tinha coleção de óperas, quer dizer, era muito mais para esse lado. Mas, desde sempre, eu me via dizendo que eu queria ser médica. Paralelamente, eu só tenho um irmão. E meu irmão dizia, assim, também desde sempre, ele olhava para o céu e ele via aviões. Aham. E ele dizia, quando pequenininho, eu vou dirigir aquilo lá. Um dia eu vou dirigir. Porque era muito pequeno, falava até erradinho. Eu vou dirigir aquilo lá. E, realmente, meu irmão foi para aviação e eu fui Legal. para medicina sem tradição nenhuma familiar. Então, eu acho que isso foi uma coisa que talvez eu e meu irmão tenhamos nascido Acho que com já era a missão de vocês, né? uma visão Aham. estranha, que não era compatível realmente Sim. nem com o ambiente e nem com tradição familiar. Legal. E foi muito ótimo, porque ele foi um bom profissional, hoje já aposentado, e se eu sou uma boa profissional, não sei. Ah, com Mas que eu dou certeza, trabalho viu? para os outros, isso eu sei. E doutora, como que você escolheu a sua especialidade? Isso não foi uma escolha. Tá. Eu acho que isso foi um caminho, foi trilhado, pensado, Tá. né? Em primeiro lugar, eu tive uma sorte, que quando eu fiz Unicamp. Entrei no Unicamp, fiz Unicamp, e na época que eu fiz Unicamp, nós tínhamos uma visão da medicina interna. Tá. Então, o que seria a medicina interna? Todos nós tínhamos que aprender tudo. Passávamos em várias especialidades, não uma vez apenas. Então, isso foi abrindo, né, a cabeça de todos nós, naquela época, para as diversas oportunidades. Tá. Então, eu vi uma oportunidade, a partir do 3º ano, que se eu estudasse o sangue, eu poderia ter acesso a tudo. Sim. Uai, se o sangue está em tudo, se o sangue corre em tudo, se o sangue leva tudo, se o sangue traz tudo, então, se eu estiver com o sangue, eu estou em tudo. Sim. E eu, a partir do 3º ano, já comecei a fazer uma monitoria, comecei a acompanhar a hematologia, que me encantava muito, e fiquei na hematologia desde o 3º ano. Prestei a minha residência em hematologia, mas como era medicina interna, primeiro nós fazíamos 2 anos de medicina interna e depois iríamos para a especialidade. Então, eu fiquei fazendo hematologia como colaboradora durante todo o tempo da faculdade, mas quando era para eu passar para fazer exatamente a hematologia, eu já tinha ficado tão encantada com medicina interna e já dava aula de semiologia e gostava muito de dar aula.
E daí, então, eu acabei indo para medicina interna. Acabou ficando E nisso. não fiz o 3º ano de especialização da hemato, mas continuei ligada à hemato. Tá. Neste ínterim, eu tinha uma ligação muito grande com a bioquímica, por causa do sangue, né? Aham. Porque que vai, para onde vai, como faz, etc. E não me agradava muito a parte dos cânceres do sangue, né? Então, eu queria era a vida. Eu queria lidar com a vida, né? Eu queria melhorar a vida. E aí, coincidentemente, nós começamos com todo um movimento do trabalho que antigamente foi chamado de ortomolecular. Orto quer dizer rigoroso, justo, né? Então, o justo para a molécula. Não sei se foi um nome bem escolhido, porque, na verdade, depois que nós começamos todo esse trabalho, e que daí foi progredindo, que aí nós fomos formando um grupo, e esse grupo formou um grande grupo, que daí se juntou em São Paulo, e foi o primeiro grupo de estudo real da biomolecular, não da orto, da biomolecular, onde nós tínhamos alguns médicos de Campinas, poucos, 2 de Jundiaí, e um pessoal muito bom de São Paulo, com excelentes professores, Sérgio Weissman, Efraim Nusker, até hoje, então, que nos levou a ser reconhecidos como uma medicina biomolecular. Foi por conta do doutor Efraim que isso aconteceu, que é reconhecido, e é uma especialidade mesmo, com muita luta de todos nós, e principalmente do doutor Efraim, devemos isso a ele. Então, nós fomos criando todo um grupo de estudo que foi se aprofundando cada vez mais nestes exames. No início, nós contávamos com exame de cabelo, que tinha uma série de erros, porque o cabelo pinta, tem caspa, tem doença, tem psoríase, não sei o quê. Então, nós tínhamos alguns erros, mas mandávamos para os Estados Unidos para fazer a avaliação dos metais, e aí nós víamos apenas metal pesado, metais normais, com a dificuldade, né, que tínhamos. Aí nos era muito necessário o desenvolvimento da bioquímica do sangue, porque ela é justa, ela é objetiva, eu não tenho interferência de tintura, de coisa nenhuma. Logo, os laboratórios perceberam isso, e aí nós fomos migrando gradativamente. Então, começamos com o exame de cabelo, posteriormente com a bioimpedância. Então, nós fazíamos o exame através da bioimpedância. Dava um trabalho danado, porque tinha que pôr lá os minerais pesados e fazia bioimpedância, e mudava, levava 1 hora e meia cada exame, vamos analisar. E tinha interferência do externo. Então, se eu estou com mais frio, me interfere. Se eu estou com muito calor, interfere. Né? Tinha que guardar tudo muito certinho. Tinha que ir trocando os frasquinhos, porque daí nós íamos perdendo aquela capacidade. Era um inferno. Então, o que aconteceu? Nós começamos, com esse movimento, a abrir portas para os laboratórios, os grandes laboratórios inicialmente, começarem a ampliar o leque. E aí nós começamos a ter acesso à bioquímica mesmo. Porque o que eu olho no sangue, eu tenho ou eu não tenho, eu não vou errar. Sim. Né? E aí, com essa abertura que nós tivemos nos laboratórios, facilitou demais o trabalho. Ficou um trabalho muitíssimo fiel, porque tem ou não tem. Né? Então, se eu digo a você, olha, você tá com falta de vitamina A, tá lá, é seu sangue. Sim. Agora, se eu tirei lá o cabelo e tá com excesso de cálcio, será que você não usou um shampoo que tivesse um cálcio? Não é? Olha, eu tô com uma coceirinha, o que eu vou usar? O dermatologista, shampoo de selênio. Aí a gente ia lá, tirava o cabelinho, dava o selênio alto. Mas era o shampoo que eu tô usando, né? Aí eu passo a mão, lavo com selênio, daí vou fazer bioimpedância, vou ter selênio ali. Tem muita Então, nós eliminamos. né? Exato. Então, foi um crescimento que demorou. Não foi assim bonito, assim, oba, tal. Do dia Né? pra Mas noite. foi um crescimento, foi muita luta nisso, né? De nós médicos, luta mesmo. E foi crescendo, e foi se ampliando, e se foram fazendo os congressos, e trazendo pessoal de fora, e evoluindo na bioquímica, o pessoal de laboratório se esforçando. E com isso nós fomos ampliando, saímos de um grupo muito pequeno, e hoje nós temos um sem número de pessoas. E a questão ortomolecular, que é o justo, dar o justo, tomar o justo, foi com essa amplitude, né, com esse estudo total da bioquímica, deixado de lado. Por quê? Porque nós estamos vendo a pessoa como ela é, naquele momento, nesse momento de saúde ou de doença,
onde vai ser corrigido neste momento. Agora, se ela não cuida da saúde, se ela não se alimenta bem, se ela não cuida das intempéries, se ela deixa os hormônios à vontade, quer dizer, bebe à vontade, come errado, bom, o que nós estamos fazendo é o que nós podemos, mas ela não manterá uma vida equilibrada. Sim. Então, eu acho que a única coisa do orto que sobrou foi falar para a pessoa, olha, seja justa consigo. Porque se você aprendeu de você hoje, quais são as suas fragilidades, onde você está errando e como você pode ter uma vida muitíssimo melhor, Sim. então siga o caminho. Então, do orto justo, sobrou o conceito. Seja justo consigo. Agora, a bioquímica é ampla e cada dia que passa temos uma amplitude maior. Então, por isso, ela é tão importante, inclusive no diagnóstico de doenças, de coisas que acontecem e que exames superficiais ou tradicionais, digamos assim, não pegam. Nossa. Legal. Exemplo, sempre a gente dá um exemplo. Vamos pegar exemplo feminino. Então, a mulher tem queda de cabelo. E queda de cabelo. Cabelo para mulher é coisa horrorosa. Sim. Se eu não tenho um bom cabelo, eu tô morta. Aham. Né? Cabelo é muito importante para nós mulheres, unhas, né? Sim. Pele bonita, saúde, estarmos sempre dispostas, né? Mulher tem que estar disposta. Quem é que faz praticamente tudo, né? Exato. O que não cai no nosso ombro? É Praticamente verdade. tudo. E fazemos com muito prazer. Bom, e eu tenho tudo isso, estou cansada e faço exame, não dá nada, e o hemograma está normal e está tudo bem. Aí a gente vai falar assim, vamos ver uma ferritina. E vamos dosar a ferritina, que é onde eu guardo o ferro. Sim. E a ferritina está mínima. Aí já. Aí a gente pergunta, você menstrua? Menstruo. Sua menstruação é boa? Não, doutora, menstruo muito, tem coágulo, etc e tal. Bom, então para onde está indo o ferro que eu estou ingerindo da carne? Está indo para o coágulo, que eu estou mensalmente Menstruação. perdendo. Então, é como se eu tivesse um salário, mas as minhas contas são sempre maiores, eu não consigo guardar dinheiro, estou sempre devendo. Você Mas se eu não pergunta- fizer esse exame, eu não vou saber. Exato. E se eu não começar a corrigir a ferritina e corrigir por onde eu a estou perdendo, eu não vou ter cabelo bonito, eu não vou ter força, não é verdade? Sim, com certeza. Então, eu olho o hemograma está normal. Mas ele me diz o que você é? Ele me indica alguma coisa. Sim. Mas Sim. quando o hemograma cai para uma anemia, há quanto tempo eu estou na anemia? Eu, mulher, que menstruo muito. Sim. Há muito tempo, às vezes há anos. E tomando remédio para o cabelo. E tratando da pele. E nunca estou bem, estou sempre cansada, né? Então, a nossa especialidade, ela é muito ampla. Exato. Né? Ela tem uma visão muito grande. Sim. Ela é a visão dos detalhes. Dos detalhes. Porque o básico, todo bom médico faz. Sim. Né? Mas todo bom médico tem sua especialidade. E ele vai olhar a pessoa na especialidade. Eu vou ao dermato, ele vai ver o cabelo, o couro cabeludo, a pele, Vocês ver vão a além, mucosa. né? Nós vamos no detalhe. Sim. Que será que está aí Qual que é a causa, né? pequenininho, Qual que é a que causa? está me dando esse negócio que faz tudo que não sara? Aham. Então, eu digo que é uma grande pesquisa, uma investigação. É legal por isso. Então, quem gosta de Agatha Christie gosta de bioquímica. Ótimo. Que Na aula, verdade, hein, Fabi? né? Que aula. É verdade mesmo, porque minha sogra passa com a doutora e ela tava. Eu nem conhecia meu marido ainda, ela tava muito mal. E já tinha feito inúmeros exames, não dava nada, né? Daí ela passou com a doutora, pim, tratou uma síndrome do pânico. Nossa. Assim, um jeito, achou no exame, pronto, curou a mulher. Ela fala, meu Deus, você não sabe o que a doutora Lúcia faz. Então, é muito detalhista mesmo, muito cuidadosa, minuciosa, né? Com os Aí detalhes. vai também um detalhe que é a observação, né? O médico, quando ele tem tempo, coitado, vamos ser justo aqui, já que estamos falando de justo, Quando tem hora que o tá dormindo. profissional consegue ter um tempo onde ele vê o paciente entrando pela porta e ele não tá maluco, que tem 15 na sala e já atendeu 30, Aham. e ele pode ver a pessoa entrando, ele já fala, nossa, tem alguma coisa aqui em tal lugar. Sim. Por quê? Porque ele pôde observar. Ele teve tempo de observar, às vezes num lancezinho, não é?
Mas hoje a medicina é muito louca, né? Porque as pessoas são sobrecarregadas, o número de Ansiosas. pacientes enorme, Quer tudo pra doenças ontem. diversas, ansiedade borbulhante, tempo de atendimento exíguo. Sim. Então, às vezes, uma coisa que pode ser vista no entrar da porta, no caminhar, no jeito da pessoa, como entra, como ela caminha, como ela tem o modo da cabeça, o olhar caído, um olhar estatelado da ansiedade. Então, eu posso, se eu tenho aquele tempo e a observação, já observar, já sentir o paciente, sentir a pessoa. Então, eu digo, eu sinto que aqui tem uma alteração deste lado. Vamos conversar sobre isso. E se nós médicos temos um pouco de tempo, se não estamos saturados, obrigados por todo um sistema de conversar um pouco com aquele paciente, com aquela pessoa que está do nosso lado, à nossa frente, que se dispôs, né, a ir até nós, e agradecemos por isso, nós vamos achar o caminho. E às vezes nem depende do exame, depende do sentir, né? Então, às vezes a gente lamenta muito essa falta de tempo que os médicos estão tendo, né? Essa pressão que os médicos sofrem de diversos sistemas, onde ele é obrigado a fazer muitas coisas que ele poderia fazer muito melhor, que às vezes ele até se sente chateado no final do dia. Puxa vida, mas eu podia ter feito tal coisa, eu podia ter pedido aquele exame. Meu Deus, eu acho que eu preciso ligar, mandar aquele paciente voltar, porque eu acho que é assim, mas naquela correria ele não pôde, né? Então, infelizmente, os nossos dias são assim. Sim. Mas mesmo dentro desse fundúrcio, a gente procura fazer o melhor que a gente melhor, pode, com certeza. com muito carinho, todos nós médicos, isso eu tenho certeza. Sim. Doutora, a senhora é muito conhecida em Campinas, muito requisitada. Eu sei de várias vezes de pessoa ficar em lista de espera, assim, todo mundo quer passar com Lúcia Struckel, né? Mas eu queria saber se a senhora se recorda de tantos casos que já passaram, assim, um específico que, com esse olhar da senhora, ou com a própria especialidade, a senhora conseguiu notar e tratar e reverter. A maior sei que parte. são inúmeros, né? Não, a maior parte é assim, eu não posso dilatar porque nesse sentido eu tenho uma memória muito interessante. Eu tenho uma memória que o paciente não vem há 20 anos, quando ele vem eu pergunto de alguém da família que ele comentou comigo naquela consulta, ou então de uma situação que ele me contou, e eu pergunto, e aquela situação, como é que aconteceu? Agora, se você me perguntar... onde mesmo que você botou a farinha de trigo? Eu falo, pera um pouquinho, eu sou muito organizada. Irrelevante. Assim, não, eu sou muito organizada. Eu digo assim, olha, do lado esquerdo, geralmente eu deixo ali, mas vamos verificar. Mas esse outro tipo de coisa é muito interessante. Você desenvolve, né? Você desenvolve uma atenção especial. Então, às vezes, o paciente vem e não lembra do que tomou... E eu falo, não era tal coisa? Puxa, era mesmo. Então, vamos verificar aqui. Não, mas era. Então, isso eu acho que tem uma característica minha, claro, mas também tem muito do traquejo e muitas vezes do contato do paciente mais tempo. Eu tenho pacientes de 20 anos, de 30 anos. Então, eu já tenho paciente assim, eu atendi a avó, atendi a mãe, continuo atendendo a mãe, estou atendendo o filho. Gerações, né? Então, você tem uma linha de conduta, você tem uma genética na sua mão, você já tem uma estrada aberta, que facilita bastante. Obviamente, isso também nos aumenta muito a memória, né? Porque existe uma linha de conduta, uma linha de pesquisa que nos facilita bastante também, né? Legal. Então, isso é muito legal. A senhora atende muitas gerações, né? Sim. Qualquer idade, né? Eu não faço pediatria. Só pediatria, exato. Mas da adolescência para frente, como a gente fala, né? Quem precisa de vitamina A, precisa de vitamina A. Quem precisa de D, precisa de D. Quem tem colesterol, tem colesterol. Enfim. Então, da adolescência em frente, neste particular. Então, veja bem, eu não vou entrar no âmbito do especialista. Você vai procurar seu gastro, porque temos aqui uma falta, vamos supor, crônica de ácido fólico B12, que depende do estômago, tem alguma coisa aqui. Sim. Né? Então, eu acho muito legal, porque daí é a investigação mesmo. Olha,
você vai procurar esta especialidade. Agora você vai procurar esta, porque aqui nós estamos detectando alguma coisa. Às vezes a pessoa nem imagina. E daí ela vai para a especialidade e sim está lá, né? Porque ela não vai procurar um especialista se ela nem sabe do que está acontecendo. Sim. Então, isso é bem legal, porque a gente consegue direcionar as pessoas para os colegas, para os especialistas, para os terapeutas, né? Às vezes, em alguns sentidos. Então, é bom porque dá um direcionamento para a pessoa. E eu acho que a pessoa se sente segura nisso. Sim. E a senhora faz um tratamento muito personalizado, né? Sim. Uma suplementação personalizada. Eu vejo, assim, muito das suas receitas, né? Específicas. A senhora vê o indivíduo como um todo, né? Nesse sentido, sim. Dentro do que eu posso fazer, desse equilíbrio, sim. E é interessante porque, como eu falei, muitas vezes a pessoa tem uma disfunção que é achada por uma falta de vitamina, por exemplo, que está ligada a um órgão específico, mas a pessoa não tem sintoma e ela não vai no especialista. Quando você detecta, você fala, não, pronto, isso aqui você precisa no ortopedista, isso aqui você precisa no gastro, isso aqui é o dermato, mas você já vai começar por aqui, que vai auxiliar o tratamento específico do especialista. Então, isso é bom, porque eu acho que dá um direcionamento para a pessoa e ela acaba fazendo o tratamento completo, né, com sucesso das especialidades. Por quê? Porque tem uma base. Né? A pessoa já está preparada para aquilo. Então, o que o especialista fizer vai ter sucesso, vai dar certinho, né? Porque eu tenho a base. Eu não estou atrás de alguma coisa. Eu tenho a base para que tudo haja da maneira correta, no tempo certo. E, doutora, baseada nos seus estudos da biomolecular, né, ortomolecular, a senhora acha que dá para a gente suplementar hoje com os alimentos? Ou a gente precisa mesmo de uma suplementação à exato, parte? Específica da farmácia, por exemplo? Isso depende da sua genética, depende do seu modo de vida, né? E depende, sim, da alimentação. Então, se você tem uma genética ótima, nós temos famílias que não têm doenças, verdade ou não? É verdade. Né? Temos pessoas fortíssimas, né? Então, você mora num lugar que lhe propicia isso. Um clima adequado, uma alimentação adequada para o local onde você está, segundo o trabalho que você exerce, né? Segundo a energia que você despende. Você tem um número de horas de sono bom. Então, por que você vai ter doença? Né? Então, eu estou tendo um equilíbrio. Dentro desse equilíbrio, eu posso ter faltas? Claro que eu posso. Acabamos de falar, se eu tenho uma menstruação que é normal, mas ela não é tão normal para o meu organismo, eu vou acabar perdendo coisas ao longo do tempo. Muito embora eu tenha uma alimentação primorosa, faça exercícios adequadamente, né? Tenha os meus modos de higiene muito bom, minha higiene do sono muito boa, né? Mas eu tenho algumas coisas que podem fugir ao meu controle. Ou eu tenho uma genética, quer dizer, eu tenho uma genética de colesterol alto, de triglicérides alto, eu tenho uma genética de diabetes. Então, antes de eu ser diabético, tipo 2, eu já passei pela síndrome da resistência à insulina. Só que eu não sei. Eu só vou saber se eu fizer a dosagem da insulina. E o que normalmente nós fazemos numa pessoa normal, assim? Nós vamos pegar glicemia. Então, vai no médico, glicemia de jejum. Muito bem. Agora, se eu tenho um traço para o diabetes, e eu primeiro vou passar pelo síndrome da resistência à insulina, eu já estou no pré-diabetes com açúcar normal. Mas a minha insulina já é errada. E eu já tenho sintomas determinantes desta insulina errada. Então, já dá ali pra corrigir, né? Aí você não vai chegar no diabetes. Você já vê antes, já vai fazer uma alimentação boa, que a sua é boa para uma pessoa normal. Mas se a sua genética começa a se manifestar por conta disso, eu estou fazendo uma alimentação boa, mas, no entanto, eu não tenho uma insulina adequada, que vai me fazer a metabolização para o que seria bom para mim, e eu começo a ter uma doença, que ainda não é uma doença, mas será, e que eu poderia perfeitamente, então, corrigir. Não é pela minha alimentação ruim, é pelo meu estado metabólico, que já está em desajuste, não conhecido, e que já está
me ocasionando problemas, Sim. né? Então, a senhora acha que para procurar uma consulta com a senhora tem que ir saudável? Seria a melhor indicação? Ou quero melhorar a minha qualidade de vida. Não tenho nenhum problema, mas quero melhorar Porque a minha daí já qualidade de Tem um vida. monte de gente assim. Posso marcar Eu tenho consulta. muito paciente assim, que realmente já tem uma história na vida. Aham. A pessoa tá saudável, né? Ela fala, bom, eu não tenho nada. Ih, mas meu avô é diabético, hein? Mas posso Ih, meu outro melhorar. avô é Gente. diabético. Meu pai é hipertenso. Ih, minha mãe desenvolveu um câncer de mama. Então, a pessoa, ela está normal. Ela não tem nada, mas ela tem um histórico. Chamou-lhe atenção. Então, fala, não, deixa eu dar uma olhadinha que não seja só numa glicemia, colesterol, triglicérides. Vamos ver se eu vou aprofundar um pouquinho. Vamos ver essa história um pouquinho a mais. Deixa eu fazer uns índices que correspondem à minha genética. Será que eu já não estou desajustando? E é aí que é a coisa bonita. Porque quando você começa a ver um desajuste que não tem clínica ainda, está no início do desajuste, é uma maravilha. Porque você não vai ter uma doença precocemente. Pode até tê-la, Sim. mas bem mais tarde, quando então ela deveria ser mesmo manifesta e não anteriormente. Só para elucidar. Então, eu vou ter, pela minha genética, um diabetes tipo 2 lá atrás. Mas, jovem, eu vou beber todo fim de semana, e eu como à vontade, e eu adoro um doce, e como doce e não como salgado. O que eu estou cavando? Eu estou trazendo uma Adianta. coisa que iria lá nos 50, 60 aparecer levemente, e eu estou trazendo para uma idade que eu não deveria ter. Então, eu não estou preparada para aquilo. Sim. Porque se eu desenvolver lá, eu já tenho todo um organismo que se preparou para aquele momento. Eu não estou preparada nesse momento. Eu estou trazendo para antes um acontecimento que seria depois. Então, ele será muito mais grave. Ao invés de ser uma coisa leve, neste momento, ele não será leve. E vai alterar minha vida. Então, para que eu vou correr atrás disso? Exato. E tem a possibilidade de eu cuidar da minha saúde e chegar naquele momento, talvez eu não tenha. Muito melhor. Então, ao invés de ter algo muito mais grave, uma coisa muito mais suave e que não me venha trazer consequências funestas, Sim. né? Então, é um processo que eu chamo de processo de vida, de amor pela vida. É amor por mim, é amor por quem eu gosto. Porque se eu me cuido, eu estou ensinando a quem eu gosto e estou cuidando melhor de quem eu Com gosto. certeza. Então, eu estou sendo um ser que tem um porquê na vida. Responsável, né? Exatamente. E o que a senhora deixaria, então, de orientação mínimo, assim? Faça, isso aqui é o mínimo para você fazer para ser responsável uma vida saudável. As pessoas têm que ter consciência de si mesmas, dos seus hábitos, da sua genética e devem, se possível, sempre que possível, claro, na nossa vida está muito difícil isso, mas ter a higiene do sono, né? Nós estamos postergando cada vez mais o nosso horário de sono. Então, quando nós íamos para a cama das 22, 23 horas, descansados, já tínhamos desligado tudo, descemos o nosso patamar de ansiedade para ter um sono bom, o que nós fazemos? Pega o celular. E fica naquilo. Olha o que você está fazendo, acendendo totalmente a sua atenção, pondo dentro do seu cérebro, que deveria estar mais calmo, mais tranquilo, preparado para o sono, junto com os hormônios do sono, não é? Se preparando, está dando ansiedade, está dando sentimentos ruins, né? Está se preocupando com algo que não deveria ter a preocupação naquele momento, mas se preocupar na hora certa. Então, eu estou destruindo o meu sono. Aí todo mundo diz, eu não durmo bem. Uai, o que você está fazendo de bom para você dormir? Sim. Está fazendo alguma coisa? Tá lá no celular. Não é verdade? O celular é ótimo, pode ir, tudo bem. Mas cada um que tenha o seu horário, que respeite que quando eu estou comendo, eu estou comendo. Eu preciso digerir, mastigar. Eu tenho que ter os meus neurohormônios trabalhando, olhando para a minha gestão. Agora eu estou comendo, discutindo, eu estou comendo, respondendo o WhatsApp, eu estou com a tela do computador. Como é que eu estou fazendo essa digestão? E depois eu não quero ter gastrite, não quero ter refluxo e não quero ter barriga.
Não é? É. Agora você vai jantar, vai almoçar com a sua família, com seus filhos pequenos, onde todos devem comer com calma, saboreando, ter uma digestão boa. Um filho está com o celular, o outro está com o celular, a mãe está olhando não sei o quê. Então, que comida nós estamos fazendo? Como é essa nossa refeição hoje? Será que nós vamos fazer uma boa digestão? Será que nós estamos exercendo aquele ambiente da alimentação calmo e tranquilo para que possamos ter saúde? Será? Será que nós estamos pensando muito bem a nossa vida nesse sentido? Quantos de nós, e eu me incluo, hein? Muitas vezes, vai lá assistir, não, deixa eu ver o jornal agora, porque eu tenho que comer dentro do jornal. Opa! Será que tá certo? Eu tenho que ter um momento de tranquilidade para comer, começar a minha digestão, fazer minha digestão. Agora eu tô comendo vendo a guerra. Eu tô comendo vendo atrocidades Aí cometidas. já na comida, Que já... tipo de alimentação eu vou fazer? O que eu estou fazendo com o meu neurotransmissor? Estou mudando a acidez do meu estômago. Estou mudando totalmente a minha digestão. Estou mudando a alcalinidade que eu devo ter. Então, a minha digestão não é boa. Aí, então, eu tenho que tomar remédio de estômago. Aí, então, eu vou ter que tomar enzima. Aí, o meu intestino não funciona. E eu não prestei atenção no que eu estou fazendo, porque isso é o nosso normal da vida. Sim. Exato. Pequenos hábitos fazem toda a diferença, né, doutora, na nossa saúde. Total. Se você pudesse deixar uma mensagem pro pessoal que tá assistindo a gente agora, qual recadinho você deixaria pra eles? Se eu pudesse, mas como eu não posso, eu não vou deixar. Não, você tem o direito, né, Fabi? Tem o direito de dar a um gente recado. aguarda por isso. Gente, a melhor coisa que nós podemos fazer na vida é ter respeito por nós mesmos, tá? E eu me incluo também dentro disso. Porque muitas vezes a vida não nos deixa ter respeito por nós mesmos. Por quê? Porque nós nos preocupamos com outros. Sim. Muitas vezes nós temos a preocupação com o outro, que é extremamente necessária e é muito bom para todos. Mas muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelas más opiniões, pelas argumentações desnecessárias, né? Por vários notícias que nos chegam, que não tem nada a ver conosco, mas justamente na hora que eu vou tentar meditar, fazer uma oração, me preparar para o sono ou para a minha alimentação, aquilo chega e muda totalmente aquele meu, eu diria, estado de direito, porque é o direito da alimentação, é o direito do repouso, é o direito de meditar um pouco sobre sua vida, fazer naquele momentinho o seu encontro consigo mesmo, ou com o que você quiser, energeticamente falando. Então, muitas vezes, nós mesmos, né, e como eu sempre digo, eu me incluo nisso também, nós não nos deixamos fazer o que nos é necessário e bom. Então, que nós olhemos um pouco mais para nós também, que não olhemos só para os outros, mas que olhemos também para nós. Porque se nós quisermos ser bons cuidadores dos nossos jovens, dos nossos netos, vamos dizer, dos nossos filhos, ou dos nossos pais, ou dos nossos avós, se eu não estiver bem, eu também não farei isso bem. É verdade. Então, se nós aprendermos dentro desta confusão chamada mundo atualmente, termos um pouquinho de respeito por nós mesmos, por pequenos horários que nós estamos dedicando a nós, para podermos fazer a limpeza mental, para podermos fazer uma meditação de 5 minutos que seja, para podermos entrar em contato com o nosso âmago, nós estamos procurando a saúde mental, física e social, porque nós seremos pessoas melhores. Uau, muito que bom. lição de vida, hein? Doutora, Obrigada, a gente tem um doutora. presente pra Isso. você. Oba! Pirulito! Foi Obrigada, muito boa gente. Sua participação Muito aqui. obrigada. É um prazer. Nosso programa. Uma caneca Ah, pra você muito se bem, lembrar dá da licença. gente. Toda. E muito obrigada por ter né, vindo, Fabi? por ter compartilhado. Com certeza, foi um Eu espero que eu possa ter enriquecedor. ajudado um pouquinho Com a certeza. todos, né? Porque isso faz parte da nossa vida, da nossa profissão. Que eu possa ter aberto um pouquinho o olho das pessoas, para que elas se olhem, Sim. para que olhem os outros, para que tenham amor consigo mesmo, respeito por si mesmo, porque é só esse o caminho que faz com que nós tenhamos um ambiente bom e uma saúde muito boa, gente. Exato. Com E quem certeza. agradece sou eu, né? Pela oportunidade de estar aqui.
Imagina, Volte sempre obrigada, pra doutora. trazer mais informações pra gente, Exato. né? Muito obrigada, eu Pessoal, que agradeço. Muito obrigada pela participação de vocês e mais um episódio com a gente. Se você quiser encontrar a doutora, a gente vai deixar os As contatos descrições dela para quem quiser agendar uma consulta. Vai estar tudo aqui na descrição. Não se esquece de curtir o nosso canal, se inscrever, compartilhar, Exatamente, né, Fabi? curtir muito. Esse tesouro que a gente teve aqui de Exato. informações. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.